Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Atlético Paranaense e Bragantino. Foi um jogo de diferentes situações que ocorreram em campo. Nós temos um Atlético praticamente reserva, jogando contra o time titular do Bragantino, que tem jogadores excelentes, né? O Bragantino saiu ali do ostracismo, né? Da segunda, terceira divisão e segunda do Paulista, para figurar entre os grandes, né? Esse ano não foi um ano tão grandioso para o Bragantino, perdeu as duas classificações da Copa do Brasil e da Libertadores, inclusive não indo nem para a Sul-Americana, pois ficou em quarto no seu grupo. Somente os terceiros colocados da Libertadores podem ir para a Sul-Americana. Então, deixando assim o Bragantino focado apenas no Brasileirão. Mas, como eles não têm assim uma pressão, vamos dizer assim, da imprensa, né? Já que o Bragantino é um time do interior do estado de São Paulo, eles jogam de maneira um pouco mais liberada, né? Não tem realmente pressão de time grande. O Atlético, por sua vez, poupou os jogadores, né, para jogar contra o Libertad na próxima terça-feira, que é um compromisso importante aí pela Libertadores, e deu chance aos garotos. E os garotos não se fizeram de rogados, né? Aproveitaram muito bem a chance. Aos 4 minutos já saiu o primeiro gol. Depois, aos 15, aos 18 e aos 22, saiu o segundo e o terceiro gol. E o Atlético dominou amplamente o primeiro tempo, mas na seguinte medida, é, na parte da eficácia, né? Eficiência e eficácia. Ao ter 4 oportunidades de gols e fazer 3, né? Enquanto isso, o Bragantino tinha muita posse de bola, chegou a ter mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo e não arrematava. Por quê? Porque o Felipão ele é especialista aí na marcação, né? Ele sabe muito bem como marcar os times. É um técnico que provavelmente estudou o Bragantino, sabia como iria jogar, coisa que o Mourinho não fez ali no jogo do Curitiba, como falei no vídeo anterior. E assim ele sabia exatamente como marcar. Mas tem uma peça fundamental no Atlético aí nos últimos jogos que tem feito a diferença pro time do Furacão. É o Hugo Moura. O Hugo Moura atuou tão bem nesse jogo que após a sua substituição ocorreram 2 gols do Bragantino. Que isso foi ali no segundo tempo, né? Mas já vamos falar do segundo tempo. Aqui no primeiro tempo, então, nós temos essa situação em que o Bragantino tinha muita posse de bola, é um domínio estéreo, né? Não sabia como chegar, não conseguia chegar. Teve 2 arremates a gol, né? Um em direção ao gol e o outro acabou indo para fora. E nos outros a defesa do Atlético conseguiu retirar, né? Eric teve uma grande atuação como volante e Hugo Moura fazendo o que ele faz de melhor, né? É um grande jogador, uma pena que não pertence ao Atlético, se não me engano ele é emprestado ali do Flamengo, mas ele tem atuado tão bem que é daqueles jogadores que dão pontos aí para sua equipe, né? Em que pese ele fazer pouquíssimos gols, né? Hoje, inclusive, fez um, né? Um golaço da entrada da área e tal. Mas normalmente ele não é um jogador que faz gols. Ele é um jogador que desarma e que tem um passe muito qualificado, né? Então ele desarma e arma contra-ataques, né? É, então, diante disso, o Bragantino, eu fico imaginando o que, é que o técnico falou ali pro Bragantino, né? O time está perdendo de 3-0, só que o time jogou bem. Então, não tem muito o que fazer, né? Você tem que falar, olha, gente, continua jogando assim e vamos tentar penetrar mais, né? Vamos tentar entrar mais na área, vamos tentar bater mais ali dentro, vamos tentar enganar os zagueiros, porque não havia realmente o que melhorar. O Bragantino estava jogando do jeito certo. Inclusive, voltou o segundo tempo com a mesma atuação, né? Ainda com muita posse de bola, ainda tentando chutar e não conseguindo, e todas as ações do Bragantino sendo resolvidas ali pela defesa do Atlético. O Atlético estava fazendo um jogo tranquilo, a torcida estava tranquila, estava cantando 3-0 e tal, né? Eu estava até pensando que chegando aos 30 minutos do segundo tempo, o Atlético estava ganhando de 4-0 do Bragantino. Eu estava pensando, pô, eu vou abrir o vídeo lá e vou dizer que o Atlético passou por cima do Bragantino.
porque o jogo estava ganho e estava muito bem ganho. O Bragantino não conseguia reagir. Mas o Bragantino é um excelente time de futebol. Em que pese aí esse resultado, sempre jogou para o ataque, nunca perdeu as esperanças, estava sempre em cima. E ao sair o Hugo Moura, entrou ali o Pablo Siles, aí a gente vê, né? Não é a mesma qualidade. É claro ali que os jogadores estavam frios, né? É difícil se adaptar e tudo mais. Talvez ali faltou um pouco de orientação ou um pouco de disposição, ou como eu disse, o jogador está frio, os ossos estão quentes e tal. E a partir dali, em 6 minutos, o Bragantino já fez 2 gols. E isso deu até uma balada ali no Atlético, né? Porque o jogo estava ganho, né? 4-0, de repente 2 gols ali relâmpagos, né? Por assim dizer, porque teve um pênalti ali. Aliás, bela cobrança ali do atacante do Bragantino. E o Bento, eu acho que ele tem treinado bastante ali nas cobranças de pênalti, né? Dessa vez ele foi no canto certo, mas o pênalti foi muito bem batido, acabou não pegando. Mas eu acho que o Bento vai se notabilizar como um grande defensor de pênaltis aí para mais adiante, né? É um jogador aí que anda estudando aí para se tornar um outro grande goleiro no Atlético, que nós temos uma sequência tão impressionante de goleiros, né? Nós temos aí o Everton, que acabou sendo campeão da Olimpíada na seleção brasileira, depois acabou indo para o Palmeiras, infelizmente não conquistou nenhum grande título pelo Atlético. O Santos substituiu o Everton e acabou conquistando 2 grandes títulos aí. Não, foram 3 grandes títulos aí pelo Atlético. E agora o Santos está no Flamengo e agora nós temos o Bento aí que está substituindo a altura, né? Ainda não está ali no patamar do Santos, mas acho que pode muito bem chegar ali no patamar do Santos, do Santos, o goleiro. E aí no segundo tempo, foi assim, o Atlético ficou mais tranquilo, né? Eu acho que o Filipão falou assim, segura a onda, tá ganhando de 3-0, então, o importante aí são os 3 pontos e tal. E aí o Atlético deu uma segurada, né? O Bragantino sempre em cima, com esses 2 gols ali, que foi depois dos 30 minutos, o Atlético acho que conseguiu se acertar ali, e a partir dali o Bragantino chegou muito pouco. O Atlético até estava mais perto do quinto do que o Bragantino do terceiro, né? Em que pese o futebol ser muito imprevisível, né? O Bragantino poderia ter chegado ali ao seu terceiro gol, perto ali dos 40 minutos, mas acabou não acontecendo. Então, de certa forma, ainda assim acabou sendo um jogo tranquilo, mas não foi aquele massacre, né, que se desenhou até os 30 minutos do segundo tempo. Enfim, né, foi, na verdade, inesperado, porque quando você põe um time reserva, você não espera assim um grande desempenho. Afinal, né, é um time reserva. Mas esse time aí do Atlético, o time reserva de hoje, está me lembrando muito o time de 2004, que colocava os reservas e os reservas eram excelentes, porque nós tínhamos ali Jadson, Fernandinho, Dagoberto, né? E outros tantos ali que você pensa assim, porra, esse é o time reserva, né? É impressionante. E aqui nós temos ali o Vitor Roque, que hoje não teve aí uma grande atuação, mas é importante ressaltar que, em que pese ali ele não ter feito gol, ele é o jogador do drible, é aquele que puxa a marcação, é aquele que deixa os outros jogadores livres para fazer o gol. Então a atuação dele foi importante nesse aspecto, não exatamente pela sua ação, mas pelo fato da sua presença, porque quem não sabe aí o que o Vitor Roque é capaz de fazer, né? Quem não sabe é quem não acompanha futebol, porque o Vitor Roque foi comprado por pouco mais de 20 milhões aí pelo Atlético do Cruzeiro e tem trabalhado bem, tem feito a diferença aí nas vitórias do Atlético. O Filipão, macaco velho, né, enxergou a condição ali do Vitor Roque e hoje foi a primeira vez que ele teve a condição de entrar como titular durante o tempo todo. Acabou sendo substituído ali no finalzinho, mas ele atuou quase todo o jogo. E assim ele vai se adaptando. Afinal, o Atlético tem as 3 competições. Quanto mais gente disponível para jogar, melhor será. E o time atuando bem hoje dá uma condição do Filipão, de repente, pensar em botar esse time aí contra o Palmeiras. Em que pese o Palmeiras ser o líder do Campeonato Brasileiro, né? E dependendo do que ocorrer aí na rodada,
pode haver uma disputa de liderança, por que não, né? Entre Palmeiras e Atlético Paranaense, mas também não dependerá a escalação somente dessa boa atuação de hoje, mas de uma eventual boa atuação do Atlético contra o Libertad. Porque se o Atlético vencer bem o Libertad na próxima terça-feira, aí talvez ele fique livre ali para escolher lá menos jogadores reservas, né? Ou se a situação ficar um pouquinho mais difícil, ele colocar o time titular na outra terça-feira ali contra o Libertad e colocar o time reserva contra o Palmeiras. Afinal, com essa vitória, o Atlético voltou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro e não vai perder essa terceira colocação. Então, está muito bem posicionado no campeonato, então pode se dar o luxo aí de arriscar novamente e colocar o time que jogou hoje contra o Palmeiras, que eu acho que vai dar um grande duelo, porque o Palmeiras é um excelente time, tem grandes jogadores e essa piazada aí está querendo mostrar serviço, está querendo seu lugar ao sol. Eles não têm medo, eles são muito velozes. O Rômulo hoje tomou uma bola ali no ataque, driblou dois, chutou do jeito que deu e a bola acabou entrando. Então, além de tudo, além da competência, eles têm muita sorte, sabe? Então, acho que é uma boa possibilidade aí desses meninos terem uma oportunidade de jogar contra o Palmeiras, ou quem sabe até serem os reservas lá para lutar contra o Libertad, se forem necessários. O que demonstra que o Atlético tem se notabilizado em fazer grandes contratações, né? E que finalmente, né, né, desde aí do início da contratação de todos esses jogadores, o pessoal está começando a dar frutos aí, né? Um pouquinho de paciência, os jogadores saem nos lugares certos, um excelente comandante, e o Atlético está entrando nos eixos, está conquistando aí os frutos que todos esperavam desde o início do ano. E o nosso comandante aí, o Luiz Felipe Scolari, né, dando a forma do que é o time que ele gosta de ver jogando. Uma coisa importante a ressaltar, muita gente acaba falando aí que o Atlético não é aquele time que domina jogo, aquele time que tem posse de bola, que fica armando jogada, que é time de contra-ataque. Bom, o futebol é assim, você escolhe como que seu time deve atuar, né? Se o contra-ataque funcionar, perfeito, você tem que ter as peças para se fazer isso. Se você tem jogador que consegue segurar o jogo, você vai optar por segurar o jogo. Se você tem jogador capaz de dar lançamento, vai jogar com lançamento, e por aí vai, depende da qualidade do seu jogador. E depende do que você está esperando. E claro que tem a característica do técnico. Né? O Felipão é um técnico vencedor. Como ele é vencedor, ele pode muito bem escolher qual é a característica do seu time e como ele vai atuar. Se de repente um outro jogador em que pese ali uma grande qualificação não se encaixar no seu esquema, ele vai preferir não usar ele, né? E mandar o seu esquema que tem dado certo aí nos últimos, 20 anos ou 30 anos, né? Que eu me lembro ali desde a época do Criciúma, né? Quando o Criciúma conquistou ali a Copa do Brasil, que o Filipão tá por aí, né? Lá se vão aí mais de 20 anos, talvez 30 anos até, né? Que o Filipão tá por aí. Então, ele conhece alguma coisa, além dos seus 73 anos, experiência de como funciona o futebol brasileiro. Então, ele sabe muito bem o que fazer. Talvez o estilo de jogo não agrade, mas tem sido muito eficiente. Tem vencido, tem ganhado, tem conquistado lugar ao sol, então tá tudo certo, né? Quem não gosta, sei lá, que vá criar uma nova cartilha, né, de como se deve jogar o futebol, né? Então, agora é só esperar aí para a próxima terça-feira, né, o que o Atlético vai ser capaz de fazer contra o Libertad, também o jogo será na Baixada, tem que conseguir aí um grande resultado, é Libertadores, é jogo difícil, quem classifica aí porque tem qualidade, o Libertad acabou ficando em primeiro lugar no grupo, né? Os jogos contra o Atlético foram grandes duelos, então não é time de matar com a unha, tem que levar a sério e o resultado positivo conseguir tem que ser comemorado, afinal está valendo vaga aí na próxima fase da Libertadores. E vamos ver o que o Felipão vai aprontar aí para a torcida do Atlético. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, faça comentários aí a respeito. Se você não concordou com alguma coisa do que eu disse, fique à vontade para dar a sua opinião.
Se você acha que eu não falei alguma coisa a respeito do jogo, também fique à vontade para falar das suas ideias. Posso responder aí caso haja boas dúvidas, aí, grandes dúvidas, e posso comentar aí o que você venha falar a respeito desse jogo, se você resolver comentar no vídeo aqui embaixo. Então, até a próxima, fiquem comigo. Ainda vou falar do Atlético na Libertadores, do Curitiba, do Atlético no Campeonato Brasileiro. E até a próxima para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.